Não havia greves em Portugal antes do século XIX. A greve faz parte da história moderna, faz parte daquilo que nós chamamos a fase capitalista, que corresponde mais ou menos aos últimos 200 anos. A primeira greve, claro que havia paragens de trabalho, elas são conhecidas até na Roma Antiga, havia muitas revoltas camponesas na Idade Média e já havia paragens de trabalho com contestação parecidas com greves no final do século XVIII, durante o período pombalino, do Marquês de Pombal e outros. Mas, verdadeiramente, a primeira greve moderna da história do país é em 1849, já então muito influenciada pelas lutas francesas. Aliás, os trabalhadores metalúrgicos da Rua da Boa Vista, em Lisboa, foram acusados de macaquear o que se passava em França. Já então havia dirigentes socialistas, desde 1830, que tinham viajado pela Europa, sobretudo pela Bélgica, pela França e pela Inglaterra, onde tinham absorvido as ideias igualitaristas, socialistas e mais tarde comunistas, que pugnavam por um trabalho emancipado e não pela exploração do trabalho. Logo a seguir a esta greve dos metalúrgicos, e esta greve dos metalúrgicos tem uma particularidade muito interessante, era uma greve contra o trabalho noturno. E o que é que era o trabalho noturno na altura? Não havia, evidentemente, eletricidade. O que vai surgir primeiro até é o gás, mas não tem utilização nas fábricas e, portanto, os trabalhadores não trabalhavam de noite. E eram contra esta primeira greve, que é uma greve bem sucedida dos metalúrgicos, é contra trabalhar 2 horas extra durante o serão nos verões. Logo a seguir a esta greve, dá-se a greve dos tipógrafos. Os tipógrafos são os compositores, os homens de letras que compunham os jornais, tinham muito acesso ao saber, muita recepção do que se passava também lá fora, nomeadamente com o cartismo inglês e com os movimentos como o movimento dos canuts em França, que são os trabalhadores, os tecelões da seda, que também tem uma curiosidade. Primeira vez que aparece uma lógica binária, um pré-computador, é num tear em Lyon, em França. Bom, mas esta revolta dos canutos em França vai inaugurar uma ideia central para todo o movimento operário, que é a ideia do direito ao emprego. É a ideia de que um trabalhador não pode ficar sem trabalho, porque o trabalho é o seu reconhecimento, é a sua inserção social e é a sua sobrevivência. Isto porquê? Porque o desemprego é moderno, ou seja, é do capitalismo. Não havia desemprego antes do capitalismo, porque os trabalhadores eram servos, não tinham direitos, ninguém tem saudades desse tempo, mas eles não podiam ir trabalhar para outros senhores, mas também não podiam ser expulsos da terra, por norma. Ou seja, um camponês estava fixo àquela terra. Era obrigado a trabalhar ali, mas não podia ser expulso dali. O capitalismo vai introduzir aquilo que hoje, pomposamente, os neoliberais chamam flexibilidade, ou seja, a insegurança. Muitas vezes a extrema-direita usa a palavra segurança para falar, na verdade, em repressão, ou seja, tentar impor leis mais duras que vão reprimir os trabalhadores. Mas a ideia da segurança é uma ideia vital à espécie, ao género humano, porque nós precisamos ter... O homem, na verdade, há muitos autores que apontam para aí, inventou o trabalho também para inventar a sua segurança, ou seja, para se precaver face às intempéries, face antes de ser sedentário na agricultura e andar em busca, fosse de caçar, fosse de colher frutos, bagas, etc. Tudo isso era incerto. O trabalho, a sedentarização, a agricultura e o trabalho, ele é uma invenção não só... que é parte essencial do próprio desenvolvimento da consciência humana, a nossa ligação entre cérebro e mão, entre pensar e fazer, como o trabalho é a nossa proteção contra a insegurança. E, portanto, a revolta dos canutos em França, ela vai dizer, aliás, o lema que eu agora estou a citar de cor é preferimos morrer a lutar do que sem trabalho. Essas greves vão ter um enorme impacto em Portugal e vão inaugurar um período de greves em Portugal. Sequer os patrões na altura sabiam que era greves, não tinham a polícia para reprimir greves, não tinham os tribunais para reprimir greves e, portanto, começaram a criar os seus próprios capatazes, que com o tempo vão se desenvolver em milícias. Claro que depois, rapidamente, à medida que o Estado se apropria das forças repressivas,
e transforma as guardas nacionais nas polícias de segurança pública, na GNR, etc., essas forças repressivas vão estar ao serviço dos patrões e do Estado contra os trabalhadores. Mas antes sequer havia, digamos assim, a repressão paga pelos nossos impostos, porque os patrões pagavam diretamente aos seus capatazes para reprimir os trabalhadores. Mas os trabalhadores defendiam-se, evidentemente, criavam grupos de defesa, mas o que eu queria salientar é que a seguir esta greve às greves de 49-50, 1849-50, o governo vai reagir proibindo a greve, colocando a greve na alçada do Código Penal, e assim vai ficar na verdade, até 1974 a greve totalmente livre vai ser sempre proibida, porque mesmo durante o período republicano o decreto que é aprovado é um decreto altamente limitador da greve. O curioso é que a greve entra no Código Penal em 1852 e nunca mais vão deixar de existir greves em Portugal desde então. A partir da segunda metade do século XIX, 1850 a 1900, nunca mais vai haver um dia sem greves em Portugal. Na verdade, vou-me socorrer da minha cábula, que está no nosso livro Breve História de Portugal. Entre 1870 e 1920, há em Portugal 4.636 greves, o levantamento do professor Tengarrinha. E entre 1910 e 1917 são 2.046. O que é que tinha acontecido entretanto? Bom, massas gigantescas de camponeses, por força de inúmeras leis, vão ser expropriados do seu trabalho, vão ser expropriados da sua terra e não têm outra alternativa senão ir para as cidades e para as fábricas oferecer a sua força de trabalho em troco de um salário, e muitos deles, não arranjando trabalho em Lisboa ou Porto, emigravam nomeadamente para as Américas. O que vai acontecer também é que os patrões tentam rapidamente, assim que conhecem as primeiras greves, reagir com associações mutualistas que tinham aquilo que se chama conciliação de classes, ou seja, tinham patrões e tinham trabalhadores, os seus representantes, o que seria hoje a concertação social. Os patrões vão reagir apoiando associações mutualistas, ou seja, associações de beneficência, daquilo que hoje se chamaria assistência, e que procuram no fundo matizar os problemas dos trabalhadores e impedir as greves. Muitas destas associações nascem por coisas tão singelas e tristes como haver dinheiro para enterrar um acidentado em trabalho e dar algum à viúva e aos filhos. Os patrões rapidamente vão perceber que esta ideia da concertação social pode evitar greves, ou seja, tentar encontrar uns núcleos políticos que procurem falar da harmonia entre classes sociais, contra a luta de classes, dizer que no fundo existe um interesse nacional, e isto vai ficar muito claro na encíclica papal Rerum Novarum, onde se afirma, a encíclica do Papa Leão XIII, onde se afirma que é natural nascer pobre, é natural nascer rico com propriedades, mas que os ricos devem cuidar dos pobrezinhos para evitar as ideias socialistas e as lutas contra a exploração. Bom, é evidente que a Rerum Novarum vai reagir ao nascimento organizado das ideias socialistas, cujo primeiro e fundador mais importante momento é a criação da Associação Internacional dos Trabalhadores. É o primeiro partido dos trabalhadores, que vejam o nome, chama-se Associação Internacional dos Trabalhadores. Não é um partido nacional, é uma associação internacional que tem secções locais. Era tão internacional que os belgas às vezes representavam os ingleses. Vinha gente de Genebra que podia ficar com o voto de delegados polacos, e havia secções nacionais da Internacional, fundada por figuras mais importantes, Karl Marx e Friedrich Engels e muitas outras. Em Portugal, a primeira vez que vai nascer um partido dos trabalhadores é pela mão, na verdade, as chamadas conferências democráticas do Casino são uma expressão da primeira afirmação de um partido, de uma parte, de uma ideia socialista em Portugal, e já no quadro da fundação da Associação Internacional, ou seja, um partido dos trabalhadores, que em Portugal se chama Fraternidade Operária e que é, aliás, criada a partir de Espanha, a partir de socialistas e anarquistas espanhóis. Na altura, aliás, e vai ser assim até à ascensão
do fascismo em Portugal e Espanha nos anos 30, com Salazar e Franco, há uma ligação profunda entre os movimentos operários, de trabalhadores, intelectuais portugueses e Espanha, a ideia de uma federação ibérica, de um socialismo ibérico, cuja grande força, aliás, prévia à criação da Fraternidade Operária em 1870, 71, 72, é, na verdade, uma revolução ibérica, que é em Portugal conhecida como a Janeirinha, e que tem um caráter revolucionário contra os primeiros impostos disseminados ao consumo, impostos generalizados sobre o consumo, que são impostos que penalizam mais os mais pobres, e esses impostos eram evidentemente para financiar a dívida pública, que é uma forma essencial da acumulação de capital por parte da burguesia. Emitir dívida pública, ter uma autoridade tributária que garante, com grandes ameaças e e-mails fofinhos, o pagamento dessa mesma dívida pública, e essa mesma dívida pública financia também o exército e as forças repressivas. Este período que se segue à Janeirinha é o período também que se segue à Comuna de Paris. É a primeira vez que um governo operário na história toma o poder, em 1871, e vai fazer coisas tão extraordinárias durante 3 meses em Paris, como abolir as bandeiras nacionais, porque é contra a guerra, tem uma bandeira vermelha que é a bandeira de todos os povos, vai abrir as escolas para todos, gratuitamente, abrir pela primeira vez os museus aos trabalhadores. Homens como Eduardo Manet vão fazer oficinas para os trabalhadores, dizendo que os trabalhadores não é só comer ou viver, é pintar, é conhecer a literatura. A Comuna de Paris é realmente é a primeira vez, aliás, que se vai falar de uma educação omnilateral. Os trabalhadores têm direito a estudar, a compreender a filosofia, mas também a tocar música. A Comuna de Paris vai ser derrotada com um banho de sangue, e a próxima e a seguinte revolução vai ser em 1917 na Rússia. Em Portugal as greves continuam, têm uma expansão enorme em 72, 73 por força da influência da Comuna de Paris, e a partir daí vão se generalizar dentro daquilo. O principal movimento dos trabalhadores nesse período vai ser o sindicalismo revolucionário. É uma ideia muito forte no sul da Europa e que, resumindo, os sindicatos aparecem não só como lugares, aliás, hoje os sindicatos estão muito enquadrados pelo Estado, e, portanto, são sindicatos que têm as suas contas vistas pelo Estado, não em todos os países europeus. Na Bélgica, por exemplo, não podem. Têm os seus estatutos aprovados pelo Estado, o que é completamente inacreditável, porque o sindicato é uma associação das pessoas, aliás, contra o Estado, e, portanto, o Estado não tem nada que regular os estatutos, são os associados que o devem, mas em Portugal há uma tendência esmagadora do Estado, ao contrário de outros países, em que o Estado regula tudo. Ainda por cima, não só regula, como faz disto coleta de impostos, porque para formalizar qualquer associação tem que se pagar, e tem que se pagar cada vez mais, e enfrentar uma burocracia absolutamente doentia, ou então um telefonema para uma IA que nunca atende. Bom, mas neste período o sindicalismo revolucionário, o sindicato é um espaço de cultura, são escolas, há mais escolas do movimento sindicalista revolucionário e outros movimentos nas primeiras décadas do século XX do que escolas públicas. Em Lisboa, por exemplo, há mais escolas que vêm do movimento operário, que vêm daquilo que se chamará a sociedade civil. Os sindicatos são escolas de música, são escolas de formação política. Parte das greves vão ser greves de solidariedade, chegam a ser de mais de 10%. Aliás, o governo vai tentar ilegalizá-las, claro. Aliás, a greve, neste período que eu estou a falar, continua a estar sob a alçada do Código Penal. Não só é proibida, como está sob a alçada do Código Penal. Mas há greves de solidariedade, há greves pelo direito ao descanso e à sesta, há greves pelo direito à redução de jornada de trabalho para se dedicar à vida política, dizendo que os trabalhadores não podem, evidentemente, exercer a sua vida política, ser políticos, ter o seu partido, ter a sua vida política, se não têm tempo para o exercer. E, portanto, há greves que colocam isso nas suas reivindicações, e o governo vai fazer leis brutais, nomeadamente leis anti-anarquistas que implicam
às vezes o exílio e a expulsão para países como Timor, países da África, prisões, morte destes dirigentes. Muitos deles, porém, conseguem fugir, conseguem se organizar clandestinamente, vão organizar greves no Brasil. Há anarquistas que vêm organizar greves em Portugal do Brasil, da Itália em Portugal. Aliás, um dos principais fundadores do movimento operário português na Fraternidade Operária, além do poeta Antero de Quental, é José Fontana, que se pensa que seja de Giuseppe Fontana, italo-suíço. Os espanhóis vêm para cá, muitos portugueses vão para a Argentina, para o Rio de Janeiro, que eu já referi, a organizar greves. Porquê? O que os unia eram jornais, ou seja, formas organizadas de frente de ideias e partidos, e isso punha-os em contacto num movimento pujante internacionalista, o que fazia que mesmo imigrantes expulsos, ilegais e perseguidos conseguiam organizar-se e ter uma rede de solidariedade. E essa é hoje a grande lição: como é que se conseguiu fazer isto? Com um telégrafo, pouco mais havia do que o telégrafo. Um comboio, o comboio demorava mais ou menos o mesmo tempo a chegar a Madrid que leva hoje. Penso que hoje até talvez ainda leve mais tempo, mas efetivamente não havia comunicações como há hoje. O que havia era organização, era um pensamento político que era absolutamente central, e portanto o movimento sindicalista revolucionário organizava-se. Claro que um dos problemas deste movimento é que tinha a ideia, era uma ideia, isto é um debate que ficará para mais tarde e que tentamos fazer no livro, mas é a ideia de que pensar o sindicato e pensar o local de trabalho sem pensar a questão do poder político, sem pensar a questão do Estado, sem pensar uma organização acima do local de trabalho. Depois, tudo isto se vai expandir enormemente durante o período republicano. Durante o período republicano, eu queria, ainda agora falei de jornais, para dizer que entre os finais do século XIX e as primeiras 2 décadas do século XX houve mais de 1000 jornais operários em Portugal. E vocês pensam que o jornal operário é um pasquim em que tem lá uns decretos? Nada disso. Os jornais operários eram verdadeiros jornais de homens de letras, de jornalistas, de tipógrafos, de gente da cultura, de romancistas, de sapateiros, de professores. Os mais importantes nesta altura eram os professores primários, porque não estava disseminada a educação, o que estes jornais têm é absolutamente incrível. São jornais, os textos são literários, tem reportagem, havia a figura do repórter e do jornalista da redação, os dois trabalhavam em conjunto, vários suplementos literários, espaços de cultura. Foi, na verdade, o período áureo do jornalismo, antes de ser paulatinamente captado pelo Estado e finalmente renascer como jornalismo público e não estatal, ao contrário do que se pensa durante o PREC, até ser derrotado pelo 25 de novembro, que não só prendeu os oficiais revolucionários, como fechou todos os jornais que tinham um controle dos trabalhadores, que era simultaneamente o controle dos jornalistas e dos tipógrafos, dos gráficos, dos técnicos. Na verdade, este jornalismo que temos hoje, que na verdade é maioritariamente comunicação e não jornalismo, resulta justamente dessa separação que foi imposta nos anos 80 num grande grupo económico de jornais, e os jornais são os partidos da burguesia, são partidos de classe, que representam o Estado, evidentemente, que foi quando Murdoch impôs a separação e ajudado muito por um desenvolvimento técnico, o offset, etc., mas a separação entre o jornalismo e os técnicos. Todo o trabalho técnico, que é, como nós sabemos, profundamente intelectual, fosse de gráficos, fosse de realizadores, de som, etc., enfim. Toda a crescente separação ajudou muito e que evidentemente só podia ser colmatada com a organização. Em 1910, na verdade, já existia neste período de maio uma celebração pagã que tinha a ver com a celebração da vida e da primavera. Havia a tradição de ir para o campo, colher flores neste período de maio em vários países. E os trabalhadores vão, depois da revolta de Chicago, em que vários trabalhadores foram mortos a lutar por, no limite, 8 horas de trabalho, não mais do que isso deveriam
o resto do tempo devia ser dedicado ao ócio, à vida pessoal, diversão, política, fosse o que fosse, e evidentemente a descansar. E eu recordo que hoje em Lisboa, em Portugal, quase 2 milhões de trabalhadores trabalham por turnos, o que é absolutamente devastador para a sua saúde e vida. Deixam de ter vida, de facto, estão a dar a sua vida ao trabalho quando trabalham por turnos com esta brutalidade. Mas o 1º de Maio nasce justamente neste período, e o primeiro celebrado em Portugal é em 1890. E o que acontece é que mais tarde vai ser instituído como feriado, mas antes de ser, os trabalhadores entravam em greve naturalmente, e Lisboa chega a estar, metade de Lisboa completamente parada no 1º de Maio. E é, portanto, paulatinamente vai se tornando greve, porque na verdade era uma greve. E isto é tão importante referir isto, porque há trabalhos de juristas brasileiros muito interessantes a lembrar que uma coisa é a greve, outra coisa é o direito de greve. Na verdade, a greve é operária e o direito de greve é burguês. Qual é a ideia central desta abordagem de juristas críticos no Brasil? É que a greve sempre existiu, como eu estava a referir, desde 1852, está no Código Penal e nunca deixa de haver greves. As greves são organizadas, as greves são feitas, só que a tentativa de enquadrar a greve não é só uma legalização, é um processo contraditório, é uma legalização vitoriosa, é um direito civil, político, essencial de conquista dos trabalhadores, mas também é uma tentativa de enquadrar. E vejam como, nas últimas décadas, na verdade desde o 25 de novembro, poucos anos depois, tenta logo acabar-se com a possibilidade das comissões de trabalhadores chamarem greve, e introduz o método D'Hondt nas comissões de trabalhadores, o que torna impossível a criação de uma vanguarda dirigente política e cultural à frente desses processos, porque tem que se encontrar um denominador comum com imensa gente que não tem consciência política de trabalho, ou pelo contrário está lá para obstaculizar essa consciência política e de trabalho. Mas a greve, portanto, desde esse período, que as leis que têm sido feitas em Portugal, elas sucessivamente são leis de greve que visam impedir a greve, aumentando os serviços mínimos, aumentando os pré-avisos de greve. Aliás, na República, uma das primeiras leis é uma lei que tenta enquadrar as greves, impondo realmente pré-avisos de greve e outras restrições que os trabalhadores nunca cumpriram, e chamavam-lhe o decreto Burua, tinham e nunca a cumpriram. E em 1974, a primeira grande manifestação que vai mostrar uma independência política dos trabalhadores, mesmo contra os partidos de esquerda que estavam no governo provisório, aliás, contra os partidos de esquerda que estavam no governo provisório e que aprovaram essa lei, essa e a da requisição civil, que é a única lei que está em vigor do trabalho desde o PREC, é a lei da requisição civil, que foi feita para reprimir os trabalhadores da manutenção da TAP em agosto de 74, mas os trabalhadores da Lisnave marcharam no dia 12 de setembro de 1974 contra a lei anti-greve. Porquê? Porque o governo fez uma lei da greve tentando impor não só várias restrições à greve, como impedir as greves de solidariedade. Essa lei também nunca foi cumprida em 74 e 75 e desde então tem havido muitos momentos em que os trabalhadores não cumprem a lei da greve e tudo resulta de uma relação de forças. Na verdade, como lembra o historiador Howard Zinn, se queres não cumprir a lei, leis que são contra os trabalhadores, falo com pelo menos 2.000 pessoas. E, portanto, há uma longa história de greves que é diferente da longa história do direito à greve. O direito à greve é uma regulação pelo Estado que, em parte, ligeiramente em parte, é uma conquista, porque é uma imposição dos trabalhadores, mas na maioria das fases ela é uma derrota porque impõe restrições enormes ao próprio exercício da greve. A 1910 é a última, digamos assim, antes do Estado Novo, portanto é o penúltimo sopro da burguesia a tentar criar o seu Estado moderno nacional para garantir a criação dos grandes grupos económicos, que se agora apresentam pomposamente como terem existido desde sempre, e essa revolução pelo ódio à monarquia que existia então. Aliás, o rei vai ser assassinado em 1908 em Portugal, e o seu funeral tem muito mais pessoas, tem muito menos pessoas o seu funeral do que de Costa e Buissa, que assassinaram o rei.
Esse ódio à monarquia, corrupta, incapaz de trazer o bem-estar a Portugal, vai captar muitos setores populares do movimento operário que vão ser a grande força da Revolução Republicana, mas imediatamente a burguesia republicana começa a reprimir as greves e o movimento operário. Nesta altura já não só tipógrafos, têxteis, setores muito importantes que tinham marcado as greves na segunda metade do século XIX, mas novos setores. Os ferroviários, que tinham ganho muita importância na última década do século XIX, e professores e outras profissões que vão ganhando importância, e os republicanos burgueses dirigem-se frontalmente contra estes trabalhadores, reprimindo-os. E é aqui que nós temos o nascimento das primeiras greves gerais em Portugal. A primeira greve geral em Portugal vai ser organizada a partir de Setúbal, que era conhecida como a Barcelona portuguesa, e vai ser contra o assassinato de 2 trabalhadores. É aqui que nós vamos ter a primeira greve geral da história de Portugal. A Revolução Republicana toma o poder, a burguesia toma o poder à nobreza a 5 de outubro de 1910, ao que restava da nobreza, nomeadamente à monarquia, e a 6 de dezembro de 1910 promulga a primeira lei da greve. Essa lei da greve vai ser chamada de Decreto Búrua pelos trabalhadores, porque permite o lockout, obrigava a uma semana de pré-aviso de greve. Vejam que hoje temos 2 e o governo ainda quer aumentar mais. Isso era considerado intolerável pelos trabalhadores, porque a greve devia ser de surpresa, coisa que aliás ainda é em países da Europa hoje, e proibia os piquetes de greve. Ora, os piquetes de greve eram absolutamente essenciais, porque uma greve não se decreta, organiza-se, ou seja, os piquetes de greve são os momentos em que os trabalhadores se juntam, discutem, votam. Muitos piquetes de greve eram feitos com teatros, vários aliás eram feitos com teatro. O teatro era uma representação da luta dos trabalhadores, muitos eram analfabetos, os jornais que tinham tiragens impressionantes, a Batalha chega a ter em 1919 ou 20, chega a ter 25 mil exemplares diários, mas mesmo assim ainda havia trabalhadores analfabetos e portanto era muito comum um trabalhador ler o jornal alto para os outros trabalhadores. E este decreto Búrua nunca vai ser cumprido pelos trabalhadores, mas vai ser utilizada essa lei para reprimir fortemente os trabalhadores pelos liberais republicanos. Na verdade, o movimento dos trabalhadores, com uma enorme consciência política, então, considerava intolerável, eu vou ler rapidamente, o espírito de independência dos trabalhadores contra o Estado reflete-se, por exemplo, nesta declaração dos próprios trabalhadores, é a voz deles. Querer regulamentar um meio de que o operário lança mão para fazer os seus legítimos direitos, para fazer valer os seus legítimos direitos, é um absurdo. Os operários, quando se declaram em greve, é porque algum motivo têm para isso. Greves sem motivo é que nunca houve. Toda a gente o sabe. Por que razão, pois, entendeu o governo que havia de regulamentar o uso de um direito aos que trabalham? A primeira greve geral da história de Portugal é uma greve na cidade de Lisboa contra os fuzilamentos de Setúbal, contra o assassinato de 2 trabalhadores durante uma greve de Setúbal. E essa greve vai durar 24 horas e é em 1911. A primeira greve geral da história de Portugal e, portanto, passa o território lisboeta, é em solidariedade com os trabalhadores rurais alentejanos. Os trabalhadores rurais alentejanos, aliás, que me fazem muito lembrar os braceros, os assalariados agrícolas durante a Revolução Espanhola e hoje estes imigrantes. O que são estes imigrantes se não os braceros, se não os assalariados agrícolas do levantado do chão de Saramago? Essa é a primeira greve geral da história de Portugal, que é a 29 de janeiro de 1912. E eu tenho refletido muito sobre isto quando vi GNRs e polícias a ganhar 200 euros durante a semana e 400 ao fim de semana para vigiar, amedrontar e bater em imigrantes em terras que foram essenciais na resistência portuguesa, terras de Catarina Eufémia e de tantos trabalhadores rurais, como é o caso de Cabeça Gorda, de Baleizão, etc. E porque
penso que todos se terão apercebido da enorme gravidade do que aconteceu. Nós estamos a falar de trabalhadores que são escravizados em Portugal no século XXI. Os donos daquelas herdades, os arrendatários daquelas herdades, até hoje não foi publicado quem, subcontratam, terão subcontratado capatazes, que incluía membros da GNR e da PSP, para amedrontar e escravizar estes imigrantes. Ora, a questão que se coloca e que é absolutamente central colocar-se é como é que isto é possível no século XXI e como é que se chama a polícia quando é a polícia que bate nos imigrantes. E esta questão remete evidentemente para qual é o nosso lugar aqui. O Primo Levi tem uma grande discussão sobre os campos de concentração, que eram campos de trabalho, além de ser campos de morte, eram campos de trabalho forçado, e ele diz, bom, acima de tudo, cabia a quem estava cá fora fazer alguma coisa. E eu pergunto-me se não deveria estar entre as primeiras reivindicações de uma greve geral em Portugal o fim da escravatura destes trabalhadores, obrigados a dormir, a comer em condições imundas, absolutamente inumanas e ainda por cima espancados pelas próprias forças do Estado. E eu acho que esta questão é uma questão absolutamente central, porque é uma questão que nos convoca a todos. Tudo indica que quando a polícia foi lá colocada porque eles estavam revoltados porque não lhes pagavam o que tinham prometido pagar. Porque os arregimentadores de mão de obra, estes negreiros modernos, ficavam com parte do dinheiro. E eles revoltaram-se contra uma situação que é um campo de trabalho forçado. É isso que se passa aqui, a 150 km de Lisboa. E evidentemente que a pergunta a fazer não é se eles se podem revoltar. Eles podem se revoltar e revoltaram-se, mas eles são trabalhadores ilegalizados. A pergunta a fazer é onde é que cada um de nós está e porque é que cada um de nós não está à porta daquelas herdades, não está naquelas aldeias a exigir o fim desta situação absolutamente indecente e inumana. Em novembro de 1933, o ditador António de Oliveira Salazar proíbe a greve e coloca as greves políticas e equipara-as à rebelião e coloca-a sob a alçada de tribunais militares especiais. Salazar era uma espécie, uma mistura entre o que hoje seria um fascista como André Ventura e um bonapartista como Almirante Gouveia e Melo. Parece piada, mas não é. São dois movimentos que caracterizam muito o Estado Novo de Salazar, uma mistura entre fascismo e bonapartismo, ou seja, entre violência exercida paralelamente ao Estado e violência exercida através do Estado, através da polícia política ou de outro tipo de repressão, nomeadamente repressão legal ou um caráter de supressão de direitos, liberdades e garantias feito pela via legal. As estruturas de acumulação de capital que permitiram de facto a criação do Estado moderno português, que não tem 900 anos, é esta ideia central do corpo da nação, do interesse nacional. No corpo da nação, como a nação é um corpo, não tem trabalhadores contra patrões, está proibida a luta de classes e nesta ideia nacional está, portanto, proibida a greve, os sindicatos, os partidos políticos livres e a expressão livre de jornais e livros. Portanto, é introduzida a censura prévia. É evidente que nada disto passa por processos eleitorais nem por liberdade organizativa. É contra isto que se vão erguer os trabalhadores em greve, numa greve que tem um caráter pré-insurrecional na Marinha Grande, nos vidreiros da Marinha Grande, mas também, fala-se menos, na margem sul de Lisboa e em Silves, onde, seguindo a linha do comboio,
Corticeiros, ferroviários, metalúrgicos tinham muita força através das suas organizações, que ainda eram a esta altura organizações, já havia uma força do comunismo, mas ainda eram organizações com alguma predominância do anarquismo. E é este pilar de proibir os trabalhadores de lutar que faz com que o salário seja esmagado. Ao mesmo tempo, Salazar vai introduzir a corrupção institucionalizada, que é a lei do condicionamento industrial, ou seja, mais de 50% da indústria está protegida de concorrência. É o mesmo que eu dizer, só agora o A ou o B é que tem este setor. Bem, olhando agora para os monopólios da banca, da comunicação, da energia, da construção, embora tenham milhares de subcontratadas, na verdade controlam completamente a economia. Bom, mas isso não está estipulado na lei e aí estava como a lei do condicionamento industrial. E finalmente o outro pé é o trabalho forçado à escala de milhões. Pensa-se que 2 milhões, até 2 milhões de trabalhadores foram usados nas colónias até 1974 como trabalhadores forçados. Não é como escravos, porque muitas vezes se confunde, a escravatura acaba no século XIX. Nós estamos a falar de trabalho forçado generalizado, que é uma forma análoga à escravatura, e que é muito semelhante, aliás, àquela, por exemplo, que estão a passar os imigrantes hoje no sul de Portugal, ou seja, eles não são escravos, o dono, na escravatura, o dono tem a obrigação de alimentar o escravo é tratado como uma coisa, é considerado uma coisa. No trabalho forçado, há várias formas de trabalho forçado, mas todas implicam o exercício da violência, a ausência de liberdade, e são formas sobretudo utilizadas no período capitalista, enquanto que a escravatura é no período fundamentalmente pré-capitalista. O trabalho forçado é utilizado sobretudo em alturas ou zonas de escassez de força de trabalho para obrigar os trabalhadores a trabalhar, que foi o caso das plantações de algodão, de sisal e muitas outras, de café, Angola, Guiné e Moçambique. É este tríptico a que se junta evidentemente o profundo atraso rural de mulheres a parir até morrer e muitas a morrer no parto, filhos que eram a mão de obra da agricultura, e isso fazia com que alimentassem as cidades a baixo preço. E portanto é estes 4 pés de proibir os trabalhadores de lutar e ter voz, ter a família rural a produzir filhos que são a mão de obra agrícola, o trabalho de forçado nas colónias e o condicionamento industrial, ou seja, a corrupção protegida pelo Estado, é isto que vai fazer as grandes famílias portuguesas e que serão finalmente e felizmente derrotadas no 25 de abril de 1974 e reganham bastante força no 25 de novembro de 1975, que este governo aliado à extrema-direita quis celebrar. Estaremos cá para fazer muitos mais 25 de abril.